Pai do Senhor, irmãos, apacentar. Queridos, bem-vindos ao culto de quarta-feira, nosso culto doméstico. Vamos ter uma palavra hoje do pastor William, poderosa para a tua vida. No final do culto você pode estar também dizimando e ofertando, mas hoje, infelizmente, não deu para fazer o louvor, porque não tivemos tempo, houve muitos problemas técnicos. Nos perdoe, mas vai ficar com a palavra a partir de agora, tá? Que Deus te abençoe. Boa palavra. Paz do Senhor. Paz do Senhor, amados, boa noite. Estou aqui mais uma vez com um prazer imenso de poder compartilhar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E Deus ele me levou a uma palavra que está escrita lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor Deus prometeu àqueles que o amam. Esse é um texto muito maravilhoso, amados, um texto profundo, um texto em que eu já li diversas vezes na minha vida, em que todas as vezes que eu leio esse texto, Deus ele fala profundamente no meu coração. E todas as vezes que eu leio esse texto, o Senhor faz revelações maravilhosas ao meu coração dentro de tudo aquilo que contém esse texto. Uma das coisas que Deus me mostra nesse texto, que me deixa muito alegre, é que há uma promessa. Deus aqui ele faz uma promessa na vida de todos aqueles que passam lutas, que passam por guerras, que passam por problemas imensos, que passam por dificuldades terríveis. Deus aqui ele faz uma promessa. Mas o interessante, amados, é que essa promessa ela é feita na vida daqueles que verdadeiramente amam a Deus. As pessoas hoje, elas têm uma interpretação errada do que é amar a Deus. Elas entendem que amar a Deus é simplesmente ser uma pessoa caridosa. Elas entendem que amar a Deus é ser uma pessoa simplesmente bondosa, uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa bem vista pela população. E amar a Deus, amados, vai muito além disso tudo que eu acabei de falar. Tanto que o próprio Cristo, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, o próprio Cristo diz, ele afirma o que é amar a Deus, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui Jesus ele mostra claramente o que é amar a Deus. Aqui ele faz uma afirmação do que é uma pessoa que ama a Deus, quando ele diz que esta pessoa ela guarda a palavra de Deus, ele diz que essa pessoa verdadeiramente ama a Deus. Porque uma pessoa, quando guarda a palavra de Deus, a despeito daquilo que ela está vivendo, não importa a dificuldade, o problema, o caos, a angústia, a luta, a tribulação, não importa nada disso, é porque ela tem um foco na vida dela. Ela tem um objetivo. E o objetivo dela é viver para alegrar o coração de Deus, porque ela ama a Deus. Várias coisas nos mostram nesse texto. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece, nós amamos a Deus, correto? A segunda coisa que acontece no nosso coração quando nós guardamos, obedecemos a palavra de Deus, é que este ato gera fé no nosso coração. Amém, amados? Quando você ouve a palavra de Deus, você ama a Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, isso gera fé no seu coração. Por quê? Porque você está agindo de acordo com a palavra. Você está dando passos de fé. E isso alegra o coração do Senhor. Amém, filhos? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha como isso é profundo, irmãos. Tem gente que querendo agradar a Deus de diversas formas, fazendo diversas coisas e se esquece que a única forma que tem de agradar a Deus é obedecendo a sua palavra. Porque isso gera fé, você age pela fé, e isso agrada o coração de Deus. A Bíblia diz também que o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha como isso é terrível. Quando você não age pela fé, você não está agradando a Deus, você está gerando tristeza no coração do Senhor. Ao contrário de que quando você anda pela fé, pela obediência, aí sim você agrada o coração de Deus. Quando você age pela fé, a Bíblia fala, através desse texto que nós acabamos de ler, que Deus ele nos ensina que a fé resiste às provações. Isso é importante todo cristão entender. Irmãos, tudo
todos os problemas que nós passamos na vida, nós vamos vencer pela fé, não é por outra coisa. Não adianta você querer buscar outra fórmula, outra estratégia, outro recurso. Não existe outro recurso para vencer luta, para vencer provação. Somente através da fé, da confiança, da certeza de que Deus está no controle, de que nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade que se coloca nas nossas vidas. Amém? Tiago também nos faz lembrar que Deus usa as provações e o sofrimento para o nosso crescimento espiritual. Olha só que coisa tremenda isso. A gente precisa entender que tudo isso que a gente está passando, que o mundo está passando, a gente precisa entender o propósito disso nas nossas vidas. E o propósito que eu entendo disso tudo é de nos aproximarmos mais de Deus, amados. Eu não vejo outra coisa a não ser isso. Eu entendo essas lutas, essas provações como um jejum natural da vida para nos aproximar de Deus. Vocês vão compreender o que eu estou falando. Quando uma pessoa está fraca na fé, quando uma pessoa ela está desanimada, não consegue mais ir à igreja, não consegue ler a palavra, não consegue ouvir louvor, a pessoa está numa carnalidade só, a pessoa não tem mais ânimo para fazer nada relacionado a Deus. O que é orientado para ela? Por que ela está assim? Porque a carne dela está falando mais alto, correto? Então, quando a nossa carne fala mais alto, o nosso apetite é pelas coisas do mundo, é pelas coisas que agradam a nossa carne, é pelas coisas que geram prazer na nossa carne. E muito dessas coisas, geralmente, é o quê? Pecado. E o que é orientado para essa pessoa fazer? Um jejum, é ou não é verdade? Essa pessoa vai jejuar, ela vai tirar o alimento e ao longo desse jejum, o que ela vai fazer? Ela vai se aplicar mais na sua busca a Deus. Ela vai ler mais a palavra de Deus, ela vai orar mais, ela vai buscar a Deus com mais intensidade. Para quê? Para que isso gere uma sensibilidade dela com Deus, dela com o Espírito Santo, para que aquele apetite pelas coisas de Deus volte, ao seu coração. Isso é recomendado. Todo pastor diz isso, todo pastor faz isso, E a gente precisa encarar as provações como um jejum natural para as nossas vidas, em que você está passando por uma luta terrível e que essa luta, ela precisa ter um propósito. E qual o propósito dela? Te aproximar mais de Deus. Este é o grande propósito da luta. É por isso que eu estava até falando hoje, no aeroporto, quando eu fui deixar uma irmã da nossa igreja lá, com o pastor Júnior e a pastora Tati, eu estava falando para essa irmã exatamente isso, que as lutas, elas só servem para isso, para nos aproximar de Deus. Porque as igrejas, depois dessa proibição de aglomeração de pessoas, vai estar lotada de pessoas buscando a Deus, valorizando o momento de estar junto, o momento de estar na igreja, adorando, buscando a Deus. Elas vão entender como isso era precioso, era importante nas suas vidas. Às vezes a gente precisa passar por essas situações, amados, para entender o que realmente tem valor nas nossas vidas. E é algo muito valoroso ter uma igreja para congregar, ter irmãos para abraçar, ter uma igreja para buscar a Deus em comunhão e unidade. Eu entendo tudo isso que estamos passando como um momento em que Deus está falando conosco, nos mostrando que nós devemos buscar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Que isso vai nos dar vigor, suporte para vencer toda e qualquer dificuldade. Outra coisa que Tiago nos ensina nesse texto, que o problema não é a aprovação, irmãos. Aí você deve estar perguntando assim, uai, pastor, como assim o problema não é a aprovação? O problema não é a aprovação, amados. O problema é como nós vamos passar por ela. Esse é que é o problema. Você que vai determinar na sua vida como você vai passar pela aprovação. Você vai passar por essa aprovação como? Buscando a Deus ou não buscando a Deus? Você vai passar por essa aprovação orando a Deus ou simplesmente vai passar por ela sem orar? Você vai passar por essa provação adorando a Deus ou não? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a forma como passamos pela provação é o que vai determinar como vamos estar depois da provação. Olha que profundo isso. Vou repetir. A forma como passamos pela provação é que vai determinar como nós vamos estar depois da provação. A Bíblia fala que Deus ele promete a coroa da vida para aqueles que o amam.
Ou seja, Deus está dizendo que Ele vai dar suporte para você passar a provação, mas você precisa permanecer firme, buscando a Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz o quê? Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que a Bíblia está ensinando, irmãos. A gente precisa entender que o dia de dificuldade vem para todo mundo. A Bíblia fala que o céu, que o sol brilha para os justos e para os injustos, que a chuva cai para todo mundo. Ou seja, a provação vem para todo mundo. Por isso que nós precisamos estar fortalecidos em Deus, para passarmos por esta provação em Deus. Porque quando nós passamos por esta provação em Deus, nós recebemos a vitória depois dela. Enquanto aqueles que ficaram murmurando, aqueles que não buscaram a Deus, muitos deles nem pela provação vai passar, vai ficar pelo caminho. Aí eu te pergunto, você quer ficar pelo caminho? Você quer nadar e morrer na praia? Você não quer que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida? Ou você quer? Por isso a importância não é a aprovação, e sim como você vai passar por ela. Porque se você passar por ela em Deus, você vai receber de Deus aquilo que Ele prometeu para aqueles que o amam. Por isso, a importância, amados, de nós perseverarmos até o fim dessa provação. Porque o que Deus tem para nós depois dela é algo maravilhoso. E para concluir, eu não poderia deixar de falar sobre um homem que passou por lutas terríveis, por problemas em que eu tenho certeza que muitos de nós não passaríamos. Eu tenho certeza que todos de nós não passaríamos. Porque uma coisa que me consola, sabe o que é, amados? A Bíblia diz que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que possais resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Uma coisa que me alegra é isso, é que tudo que eu estou passando não é maior do que aquilo que eu posso suportar. Então entenda isso na sua vida, querido. Todas essas lutas, esses problemas que nós estamos vivendo no mundo, de acordo com essa pandemia, com esse vírus que veio lá da China, não é maior do que aquilo que a gente possa suportar. Sabe por quê? Porque o Deus que a gente serve é maior do que qualquer outra coisa. Então Ele vai nos dar suporte, força, vigor, fé, para passar por todas essas dificuldades. E eu gostaria muito de falar um pouco de um homem que passou por lutas terríveis, mas conseguiu vencer. Por quê? Porque ele tinha tudo aquilo que eu falei anteriormente no livro de Tiago, que nós precisamos ter para passar todas as nossas lutas e dificuldades. Olha só, no capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia fala que o próprio Deus fala de Jó para Satanás. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o que é que Deus fala de Jó. Deus testemunha da vida deste homem. Fala que este homem tinha qualidades que um cristão verdadeiro tem que ter. Ele era íntegro, era um homem íntegro. Nós precisamos passar por essas lutas, por essas dificuldades com integridade. Amém, queridos? Outra coisa que Jó tinha, outra virtude que ele tinha, é que ele era uma pessoa reta. Ele tinha um foco, ele tinha um norte, ele tinha um objetivo na vida, e esse objetivo era servir a Deus. Ele não desviava nem para a direita, nem para a esquerda. Ele era um homem íntegro, reto. E outra qualidade que ele tinha, em que muitos de nós não temos, é que ele era temente a Deus. Eu fico assim, às vezes, espantado com a falta de temor. Eu fico, às vezes, espantado com a falta de temor que as pessoas têm em relação a Deus. Vivem como se Deus não existisse. E eu fico pasmo, é que são crentes, pessoas que leem a palavra, pessoas que servem a Deus e que muitas vezes não têm temor ao Senhor. E temer a Deus é respeitar a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, uma coisa que a gente tem visto nos dias atuais são crentes super-homens, são crentes que brincam com o pecado, são crentes que brincam com aquilo que pode derrubar, são crentes que não tomam cuidado. Jó era íntegro, reto, era um homem temente a Deus, mas ele era um cara também que não vacilava. Ele se desviava do mal. Uma coisa que a gente precisa entender isso nas nossas vidas.
E quando nós entendermos que o sinal amarelo acendeu, desvia, meu irmão. Não brinque com a sua natureza. Não brinque com a sua carne. Não brinque com o pecado. Não tenha aquele pensamento de que você tem um domínio do pecado na sua vida. Você não tem. Quando você entende que você tem um domínio do pecado na sua vida, é porque você já está com ele impregnado do alto da tua cabeça até a planta do seu pé. E se você não vencer o pecado vai te vencer. E o propósito do pecado em nossas vidas, irmãos, não é outro a não ser levar-nos para o inferno. Infelizmente, essa é a dura e verdadeira palavra. Então, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa temente e seja uma pessoa que se desvia do mal. Porque Jó, tendo todas essas qualidades, foi o que fez ele vencer essas lutas. Porque olha só o que é que ele passou. A Bíblia fala que Jó, num único só dia, ele perdeu todo o seu dinheiro, todo o seu gado. Jó era um homem muito rico. Ele perdeu tudo que ele tinha. Você tem noção do que é você, da noite por dia, se tornar uma pessoa pobre? Anteriormente, tendo muito dinheiro, foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu todo o gado, todo o dinheiro que ele tinha. Ele perdeu todos os seus servos, pessoas que estavam ali com ele, pessoas que ele tinha sob a sua autoridade, pessoas que ele mandava, pessoas que estavam ali com ele e que contribuía para com que a riqueza dele crescesse cada vez mais. Num só dia ele perdeu o gado, ele perdeu essas pessoas, e outra coisa que ele perdeu e que nenhum de nós quer perder, os filhos. E o duro disso tudo, irmãos, foi que ele não perdeu um nem outro, não, ele perdeu foi todos. Porque quando você tem filhos, você perde um, mas você tem outros para poder te dar força, para poder vencer. Ao contrário de Jó, que perdeu foi todos. Ele perdeu todos os seus filhos. Não restou nenhum. É duro, não é? Outra coisa que aconteceu com Jó foi que ele tinha também amigos da onça, sabe? Aqueles amigos da onça que ninguém quer. Pois é, ele tinha esses amigos. E esses amigos, em vez de vir para consolar Jó, para poder oferecer um ombro para ele chorar, não. Tentou atribuir a tudo que ele estava vivendo a suposto pecado que ele tinha cometido. E como se não bastasse, toda luta, todo momento de guerra que esse homem estava vivendo, ele não tinha o ombro dos seus amigos e muito menos o ombro da sua esposa para chorar. Quando a sua mulher vê ele deitado, sentado daquele jeito, doente, se caçando com telha, e mesmo assim, diante de tanta luta, de tanta guerra, o homem ele estava íntegro a Deus, adorando a Deus. A sua mulher chega para ele e diz: ainda conserva essa sua integridade diante de Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Moral da história: tudo o que Jó passou só serviu, sabe para quê? Para unir ele a Deus cada vez mais. Não é à toa que Jó diz lá no livro, no próprio livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, quando ele diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Olha a declaração que este homem fez. Um homem que verdadeiramente serve a Deus com inteireza de coração. Por que tudo isso aconteceu na vida dele? E por que ele passou por essa prova? Porque ele era um homem na palavra. Ele era um homem íntegro. Era um homem que temia a Deus. Era um homem que buscava a Deus. E pelo fato dele buscar a Deus com inteireza de coração, com temor, com amor, ele teve todo o suporte em Deus para vencer todas as lutas que ele passou. Então entenda isso, meus irmãos, nessa noite. Nós vamos passar por isso. A igreja do Senhor vai passar por essa guerra. Sabe por quê? Porque é uma igreja que confia no Senhor. É uma igreja que acredita no Senhor. É uma igreja que tem a total certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Então não há por que abaixar a cabeça. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado poderosamente no seu coração. Espero que tenha te revigorado, te dado força e que você possa verdadeiramente, amados, passar por essa prova dando glórias a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.